Olá pessoal, eu sou a professora Marta Célia, acredito que muitos de vocês já me conheçam e eu estarei por todo esse período conduzindo o componente curricular Seminário Interdisciplinar 3. Eu aproveito aqui para dar as boas-vindas a todos vocês, desejar um período de estudo bastante proveitoso, muito exitoso e quero também me colocar à disposição de todos. Bom, queria falar um pouquinho sobre a dinâmica da disciplina. Como vocês sabem, Seminário Interdisciplinar 3, ele tem por base o estudo, a análise de textos literários. Então, ele se volta para a literatura. E é assim que nós vamos estruturar a disciplina. Então, diferentemente do que fizemos no semestre passado, em que nós trabalhamos com uma obra apenas, nós vamos dessa vez trabalhar com 5 contos da literatura brasileira. Nós temos I Love My Husband, de Nélida Pinhon, Rapadura, de Raquel de Queiroz, Uma Galinha, de Clarice Lispector, Vaniclélia, de Marcelino Freire, e temos Ana da Vena, de Conceição Evaristo. Então, esses 5 contos, eles já estão disponíveis na sala. Eu queria só fazer uma observação em relação ao conto do Marcelino Freire, Vaniclélia. Esse conto, ele está dentro de Contos Negreiros. Então, o livro está disposto na sala, mas do livro nós só utilizaremos esse conto. Isso não impede naturalmente de que você leia o livro inteiro, que é uma obra muito importante, muito interessante. Mas para fins de seminário, nós vamos utilizar apenas o conto Vaniclélia. Então, como primeira tarefa, vocês vão formar os grupos de até 4 componentes. Então, já há um fórum na sala para a formação dos grupos. Vocês vão formar os grupos, um componente apenas do grupo posta a relação dos nomes dos integrantes do grupo. E aí, depois disso, vocês farão a escolha dos contos para análise. Então, cada grupo vai ficar com um conto diferente. Então, obviamente que essa escolha ela vai obedecer à data de postagem. Então, se um grupo já escolheu, por exemplo, Vaniclélia, o próximo grupo não poderá mais escolher Vaniclélia. Vocês vão perceber que todos os textos, todos os contos, eles têm uma temática em comum, que eles estão falando de mulher, sobre mulher. Então, a temática do nosso seminário vai ser, de forma bem genérica e bem abrangente, a representação da mulher, a representação feminina nesses contos. Então, a gente vai começar a ler esses contos pensando nisso. A partir daí, eu vou disponibilizar para vocês já alguns textos teóricos na sala, mas a partir daí a gente vai trabalhar de modo mais aprofundado em relação aos textos teóricos que possam embasar a pesquisa dessa temática, tá certo? Então, como o primeiro passo é a formação dos grupos, depois a escolha do conto, e aí a partir daí a gente vai marcar uma web aula para discutir cada conto. Só mais uma observação, gente, é que apesar de cada grupo ficar com um conto só, eu preciso que todos os grupos leiam todos os contos. Porque como nós vamos fazer web aulas para tratar de cada conto e a temática da representação feminina permeia todos os contos, é importante que vocês participem dessas web aulas e que vocês já tenham lido antecipadamente os contos, mesmo que não seja o conto escolhido por seu grupo. Então já há no roteiro de estudos a definição da data da web aula, dos nossos encontros, do que faremos ao longo da disciplina. Deem uma olhada, qualquer coisa postem no fórum de dúvidas que eu estarei aqui à disposição de vocês, tá, gente? Um abraço e nos veremos.